Olá, meu nome é Carlos Breffuri e hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da importância do estudo e da leitura de obras da literatura norte-americana dentro de um sistema de educação bilíngue. Bom, gente, a ideia para o vídeo de hoje é apresentar uma seleção de obras da literatura norte-americana que podem fazer parte do currículo do ensino fundamental e possivelmente também do ensino médio. E como o trabalho de leitura e análise dessas obras contribui para uma ampliação cultural, pensando aí no sistema de ensino bilíngue, tá? Então eu separei aqui alguns títulos, pensando nos principais aspectos históricos dos Estados Unidos, nas diferenças culturais e geográficas, e eu quero fazer então aqui uma breve apresentação desse panorama da literatura norte-americana. Vamos começar com um título do Nathaniel Hawthorne, que é A Letra Escarlate, que vai focar um período inicial de formação da nação norte-americana, os estados do Nordeste, chamados de a região da Nova Inglaterra, que são justamente aqueles que foram colonizados pelos primeiros puritanos que vinham da Inglaterra, para desbravar e conquistar esse novo mundo. Tá? Então, a Letra Escarlate se situa exatamente nesse período, por volta aí do século XVII, e ali nós vamos ter alguns questionamentos sobre a questão moral, a questão ética, que eram muito fortes naquela sociedade. Só para a gente ter uma ideia, o título faz menção a um castigo comum na época. Então, a mulher que fosse pega numa situação de adultério estaria condenada a andar com uma letra escarlate costurada na sua roupa, demonstrando aí o seu pecado e aí, por conta disso, esse castigo aí de vergonha pública. Tá? Então, é uma história bastante interessante que mostra toda essa mentalidade daqueles colonos puritanos, dos primeiros habitantes ali dos Estados Unidos, e como a questão da fé e os assuntos da igreja faziam parte aí dessa realidade social. Contemporâneo aqui do Hawthorne é o Herman Melville, com uma das grandes obras da literatura norte-americana do século XIX, que é o Moby Dick. Tá? Então, também ali na região da Nova Inglaterra, na ilha de Nantucket, que seria o centro aí do comércio dos produtos de baleia, nós vamos ter a história do navio Pequod e seu capitão Ahab, que sai pelo mundo caçando a Moby Dick, a baleia branca que anteriormente havia devorado uma perna do capitão Ahab. Então nós vamos ter aí uma história de vingança desse homem que chega a um estágio de loucura e sai pelo mundo caçando essa baleia branca. Tá? Por trás dessa aventura da caçada à baleia, nós vamos ter todo um panorama histórico também desse comércio baleeiro, que na época ainda era permitido. Hoje as leis mudaram muito e aí entram questões ecológicas e ambientais que proíbem esse tipo de comércio, mas na época a baleia, os produtos vindos da baleia eram muito comuns e realmente eram um forte elemento aí dentro do mercado financeiro. Tá? Então nós vamos ter aqui toda uma sociedade que vive em função desse comércio e que depende dele. Então, ali na ilha de Nantucket, no estado de Massachusetts, nós vamos ter esse centro comercial, que seria um dos grandes centros da época, isso aí em meados do século XIX. Ainda no século XIX, continuando aí com a nossa linha de literatura romântica, nós vamos descer um pouquinho mais aí na geografia dos estados norte-americanos e vamos chegar ao estado de Nova York, ainda numa fase anterior à colonização, e no interior desse estado ainda, uma região selvagem, cheia de florestas, cachoeiras e grandes rios, nós vamos ter as aventuras de O Último dos Moicanos. É um romance muito interessante que vai
situar aí a ação narrativa dentro de um problema histórico bem específico, né, que é a luta, a disputa territorial entre franceses e ingleses, né, e no meio dessa guerra entre as duas nações, nós vamos ter as comunidades indígenas, então os nativos norte-americanos, atuando de um lado ou de outro, né. No caso aqui do nosso romance, nós vamos ter um pequeno núcleo de colonos e soldados ingleses que são ajudados por uma comunidade indígena, né? E aí o título da obra, O Último dos Moicanos, que seria um dos protagonistas da nossa história. Então, é um fato histórico, né? Envolto aí numa atmosfera de ficção, mas que mostra exatamente esse conflito anterior à independência dos Estados Unidos, né? O desfecho desse conflito, que dura cerca de 10 anos, vai ser a expulsão dos franceses, né? Mais para a região norte, onde hoje nós vamos ter o Canadá, e ali, então, né, no estado de Nova York, nós vamos ter a fixação das colônias britânicas, e aí o início, então, de uma nova fase dessa colonização dos Estados Unidos. Pegando ainda o estado de Nova York, mas agora centrando-se na cidade, quer dizer, a maior cidade norte-americana, a grande metrópole, né, financeira e cultural dos Estados Unidos, nós vamos ter o romance da Edith Wharton, que é a época da inocência. Agora já numa fase mais avançada aí da história, né, pegando o final do século XIX, e a formação dessa sociedade, né, nova-iorquina, dividida ali nas suas classes sociais, né? E o romance vai focar justamente aquele núcleo da grande burguesia, da antiga aristocracia, que vai trazer aí algumas intrigas de ordem sentimental e também social, e que vão movimentar a ação narrativa. E aí, por trás desse olhar sobre essas classes sociais e esse núcleo de personagens, nós vamos ter uma crônica de costumes, dos hábitos, das principais formalidades, de como era a vida nessa sociedade nova-iorquina do final do século XIX. O título é bastante sugestivo, né? A época da inocência pode ficar para nós aí a impressão de uma comunidade muito pacífica, alheia a vícios e a pecados, mas quando a gente vai adentrando aqui o campo da narrativa, né, do texto, nós começamos a perceber a ironia desse título. E aí como dentro dessa sociedade, né, burguesa, aristocrática, existem algumas questões que são jogadas para baixo do tapete, que são camufladas, algumas coisas que não são de bom tom e que eles preferem fechar os olhos, mostrando também um pouco da hipocrisia dessas relações sociais, tá? Então também é um romance bastante interessante aí que vale a nossa leitura. Recuando um pouquinho no tempo, pegando aí ainda uma fase anterior do século XIX, nós podemos pensar na Guerra de Secessão, que dividiu ali os estados do norte, já liberais, com anti-escravocratas, e os estados do sul, ainda de uma economia escravocrata, de uma sociedade totalmente conservadora, patriarcal, que vão entrar em conflito, e a partir desse conflito nós vamos chegar à unificação, de fato, dos Estados Unidos aí sob o comando do presidente Abraham Lincoln. Tá? Então, para a gente pensar nesse grande momento, de guerra, de conflito, de divisão entre o norte e o sul, nós temos alguns romances aqui para poderem ser trabalhados em sala de aula. O mais conhecido de todos, porque também virou um filme aí de sucesso já nos anos 30 do século passado, é O Vento Levou, E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, que vai mostrar como era a civilização desses estados do sul. Estamos aqui agora no estado da Geórgia, dentro daquelas fazendas que produziam principalmente algodão, nós vamos ter a imagem da família aristocrática, aquele ambiente familiar,
a relação dos senhores com os escravos, até nós chegarmos ao momento da guerra. E como a guerra assolou aquela região, né, uma economia que dependia basicamente do algodão, entrou em ruína, e os anos posteriores a essa guerra também de duras penas ali para que essas famílias conseguissem se reerguer. Como pano de fundo, nós vamos ter todo esse processo da guerra, da abolição dos escravos, da formação de uma nova sociedade, e aí o centro de interesse, que é a história de amor, do casal que vai atravessar aqui a nossa intriga, que é a Scarlett O'Hara e o Rhett Butler. Tá? Mas, além e tão importante quanto essa história de amor, do par romântico aqui, nós vamos ter todo esse panorama de como era a sociedade sulista antes da guerra e no que ela se transformou depois da guerra. Tá? Então, um romance que traz aí muitas críticas e que traz uma imagem muito interessante do chamado Velho Sul, dessas fazendas de algodão, dessas famílias tradicionais, desse universo de cavalheirismo, que tinha todo um requinte, mas que estava calcado aí num problema sério, que é o da escravidão. Ainda pensando nessa questão da guerra, da secessão, dos estados do norte contra o sul, nós vamos ter um outro romance, esse sim focando mais de perto a questão da guerra, que é o Emblema Vermelho da Coragem, do Stephen Crane. E se ali no O Vento Levou nós vamos ter todo um panorama cultural, social, mostrando os hábitos e os costumes daquelas famílias, antes e depois da guerra, aqui no romance do Crane nós vamos ter como foco exatamente o conflito, os anos em que essa guerra durou e como esses rapazes, lançados ali no campo de batalha, no fronte, acabaram experimentando situações trágicas, inimagináveis, porque também não era algo da realidade deles. Então nós estamos falando aqui de uma sociedade muito pacífica, que foi lançada aí num período de guerra e que achava que tudo seria muito rápido, tudo seria muito tranquilo, e a realidade foi bem outra. E essa geração que acabou se perdendo, muitos mortos, muitos mutilados, e como é a visão do soldado diante desses horrores provocados pela guerra ali no campo de batalha. Tá? Então, também um romance bastante interessante para a gente pensar nessa questão da guerra. E do outro lado, pensando na sociedade do norte, nos Yankees, como é o apelido tradicional que foi dado a essa geração, a essa comunidade dos estados do norte, nós vamos ter aqui o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Tá? Também um romance que se passa durante esse período de conflito, mas agora mostrando uma realidade bem distinta, quer dizer, das famílias do norte. Então aqui no estado do Massachusetts, nós vamos ter essa família, a mãe e as 4 irmãs, que tem que enfrentar aí as dificuldades financeiras, econômicas, por conta do clima de guerra, por conta também do pai, do esposo, do marido e do pai dessas meninas estar na guerra naquele momento, e como essa visão feminina da realidade acaba interferindo ali na conduta, nos acontecimentos. Então, é também um romance bastante interessante, porque nós vamos aqui ter o olhar feminino com relação ao problema da guerra. E como essas meninas, dentro de uma educação protestante, conservadora, acabam lidando, e encarando esses problemas de cabeça erguida, passando aí pelas situações, sempre mantendo o espírito da fé, tanto na religião quanto na família, e como elas passam de cabeça erguida por esses problemas e chegam aí a algumas possibilidades de finais felizes também. Deixando um pouquinho de lado a cultura aqui da guerra e dessas colônias, do norte e do sul, nós vamos adentrar aí o centro-oeste americano.
E aí nós temos duas obras também bastante interessantes que podem ser trabalhadas já no final do ensino fundamental 1 ou durante o fundamental 2, que são também obras muito conhecidas que entraram aí para a cultura do cinema, tá? Talvez a mais conhecida delas seja O Mágico de Oz, do Lima Frank Baum, que vai mostrar exatamente a protagonista, Dorothy, na sua fazenda ali no estado do Kansas. Então, a fazenda onde ela mora com o tio Harry, com a tia Em, até que um ciclone, também algo muito comum ali naquela região, por conta aí das mudanças climáticas, um ciclone leva essa menina junto com sua casa para a Terra de Oz. Tá? Mas, sobretudo, os primeiros capítulos em que é descrita a fazenda e a região ali do Kansas, nós vamos ter um retrato muito fiel do clima, da vegetação, do estilo de vida dessa sociedade mais rural. Né? Estamos falando aqui de pequenos fazendeiros e como era, então, essa realidade, econômica, social dessas famílias ali no estado do Kansas, dentro desse circuito aí rural. Saindo do Kansas e passando aí para o estado do Missouri, nós vamos ter as aventuras de Tom Sawyer. Então, o Tom, um garoto órfão, que é criado ali pela tia Polly, vai viver as mais engraçadas aventuras, com seus colegas, o Huckleberry Finn, que é o mais conhecido deles, que também depois vai virar um outro romance do Mark Twain, tá? Mas ali na cidadezinha fictícia de St. Pittsburgh, no estado do Missouri, esse menino vai se deparar com as mais variadas aventuras. Então, brincadeiras que ele vai fazer na escola, pequenos enganos ali dentro da comunidade, algumas travessuras envolvendo aí os seus colegas, até situações mais trágicas, mais críticas, quando ele acaba presenciando um assassinato e aí todo o desenrolar da história que vem por conta do testemunho desse fato. Tá? Mas é uma história muito leve e também uma crônica de costumes muito interessante porque mostra essa realidade do meio oeste americano. E como essas famílias que se deslocaram para essa região dependiam ali da produção local e como que elas acabavam voltando a sua economia também para um sistema hídrico muito forte já. E aqui nós estamos falando do rio Mississippi, que é um dos rios mais famosos aí dos Estados Unidos, e como que a economia dessas pequenas cidades também dependia do trânsito de produtos por esse rio. O rio que, inclusive, vai ser um personagem muito importante aqui, porque os meninos, em certo momento, também vão descer de jangada por esse rio e vão viver aí muitas aventuras. Tanto aqui no Tom Sawyer, quanto no Huckleberry Finn, o rio Mississippi é um elemento central, que vai mostrar todo esse aspecto cultural e econômico dos Estados Unidos aí na segunda metade do século XIX. E chegando à costa mais ocidental, nós vamos ter ali em Los Angeles, em Hollywood, mais precisamente, a história de O Último Magnata, do Scott Fitzgerald. Tá? Então, já pegando esse clima do século XX, de Hollywood, das grandes produções cinematográficas, nós vamos ter aqui um drama envolvendo um dos magnatas, fictício aqui no caso da história, da indústria do cinema. E como essa indústria cinematográfica, que é sempre muito charmosa, muito chamativa, muito glamurosa, esconde também ali sérios problemas de corrupção, de depressão, de um querer passar a perna no outro para chegar aí ao apogeu, ao topo da escala social, e tudo isso centrado na figura desse grande produtor do cinema, que é o último magnata do título. Tá? Um romance também muito crítico do Fitzgerald, já entrando aí na literatura do século XX. O Fitzgerald, que escreve aí nos anos 20, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, faz parte da chamada geração perdida, que é exatamente essa geração crítica que começa a mostrar os problemas do estilo de vida norte-americano. Aquele American Way of Life, que
coloca como centro de interesse aí o dinheiro, o capital, começa a ser criticado por esses artistas em várias instâncias. Então, também uma obra bastante crítica, né? Uma das obras, porque o Fitzgerald também tem uma obra bastante interessante aí de produções romanescas, tá? Bom, e aí chegando ao extremo, o que eles chamam de Wild West, né, o Oeste Selvagem, nós vamos ter o Jack London, né, com histórias como, por exemplo, O Chamado da Floresta, atravessando o Canadá e chegando ao estado mais ao norte, né, da federação, que é o Alasca. Então, durante a febre aí da corrida do ouro, né, esses homens que se lançavam rumo ao oeste, né, rumo a essas terras selvagens, que vão atravessar todo tipo de problema e enfrentar as paisagens mais inóspitas em busca aí de um enriquecimento através da descoberta do ouro, né? No caso aqui do Chamado da Floresta, é bastante interessante a gente pensar que o protagonista não é um ser humano, é um cão. Então é o cão Buck, que vai atravessar aí a nossa narrativa, que vai vai ser o foco aí de interesse do nosso narrador, e pelo olhar desse cão, nós vamos conhecendo toda essa estrutura social, toda essa paisagem, né, primitiva, na qual se lançam esses exploradores, esses desbravadores em busca do ouro, né? E aqui, né, como eu falei, cortando o Canadá, nós vamos chegar ao estado mais ao norte, mais extremo aí também em questões de clima, que é o Alasca, né, que vai ser o pano de fundo aqui para a nossa história, tá? Bom, essas são algumas possibilidades de leitura, né, que nós trabalhamos aqui no colégio e que, de certa forma, elas vêm para enriquecer o estudo, né, o ensino bilíngue. Como foi dito no começo do vídeo, dentro dessa perspectiva de educação bilíngue, tão importante quanto você compreender a gramática, as estruturas morfossintáticas, os dialetos, a oralidade e a escrita de um outro país, de uma outra cultura, é você se deparar com esses aspectos sociais, culturais, históricos. E um caminho possível e muito interessante é o caminho da literatura. Então, no ensino bilíngue, você contemplar aí obras clássicos da literatura norte-americana ou da literatura inglesa é um caminho muito válido para esse enriquecimento cultural. Tá? Hoje nós falamos um pouquinho sobre os clássicos da literatura norte-americana, alguns textos adaptados, outros textos aqui na íntegra, tá? Mas para mostrar esse panorama. Num próximo vídeo, nós vamos falar também sobre a literatura inglesa, com uma história também muito mais antiga até que a literatura norte-americana e também muito variada aí nos seus gêneros e nas suas temáticas, tá? Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo, Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.